Olá pessoal, olá ouvintes, eu sou o Luiz Fernando Eu sou a Maria Eduarda. e hoje nós estamos aqui por meio desse videocast, né, referente ao projeto Comunicando Direitos à Sociedade, para trazer informações e reflexão a vocês. O tema que a gente vai tratar vai ser sobre tráfico humano internacional, mais referente à parte sexual, né? O tráfico humano para cunho sexual. Daí, vou explicar mais ou menos o que seria o tráfico humano, né? O tráfico humano é quando pessoas são levadas por uma proposta eminentemente muito boa e daí, quando chegam em tal local, elas são vítimas de atos impositivos como trabalho escravo, trabalhos sexuais, né, que a pessoa vira uma escrava sexual e a pessoa nunca sabe do que está acontecendo realmente, né? Então acaba que ela é levada por uma enganação para um país estrangeiro, em sua maioria. Vale mencionar também que essa prática geralmente ocorre pela uma pessoa com um privilégio de poder em cima da outra em uma situação de vulnerabilidade. Que fica meio difícil a pessoa que está em vulnerabilidade recusar tal proposta, né? Porque isso meio que salvaria a vida dela. A ONU, na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define o tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de sua situação de vulnerabilidade ou à entrega ou à aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fim de exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos. E vale ressaltar que em julho desse ano, né, de 2023, o Brasil se reuniu com outros estados para alertar, né, sobre o crime que está afetando muito, né? Teve até um filme recentemente lançado, né, que falou sobre o tráfico de pessoas, né? E aí ele se uniu com outros estados para alertar. E se fez notável que mais de 31 bilhões são lucrados por esse crime, 31 bilhões de dólares. Esse crime é recorrente e atinge principalmente as camadas sociais mais baixas, afetadas pela desigualdade social. Assim, as minorias de um território acabam caindo em ciladas por conta de propostas aliciadoras. Tais propostas geralmente envolvem oportunidades de estudo, de emprego ou de uma viagem para o exterior com altos benefícios e vantagens. E assim, vale ressaltar que quando essas propostas são dadas para essas pessoas em fase vulnerável, né, elas são dadas como glorificadas, né, uma coisa que mudaria a posição social daquela pessoa, né? Então essas propostas são mesmo dadas para as pessoas de posição social baixa, né? É necessário também a gente colocar o foco para as crianças e para as mulheres, porque é fato que na sociedade as mulheres estão numa posição onde elas são denominadas minorias e as crianças também, né, pela sua vulnerabilidade dentro da sociedade. Eu vou citar aqui um filme que eu falei um pouquinho antes, que se chama O Som da Liberdade, que é um filme que fala sobre o tráfico de pessoas para cunho sexual. Então, são crianças que são sequestradas, tiradas de seus pais, para poder servirem de escravas sexuais. Uma cena que chama muita atenção no filme é a cena que um pai recebe uma proposta dos seus 2 filhos serem modelos, né? E aí, com essa proposta, o pai fica muito, né, feliz e tal, e ele aceita a proposta. Quando ele aceita tal proposta, ele vai para o hotel onde seriam tiradas as fotos, e quando ele chega no hotel, é um quarto, né, onde estariam todas as crianças para tirar essas fotos, para mandar para as agências, né, que poderiam promover essa oportunidade para as crianças. E aí, quando ele chega lá, a mulher que promoveu tal proposta falou que ele não poderia entrar e que as fotos seriam tiradas e até umas 7 horas da noite ele poderia voltar para pegar as crianças.
suspeito, né? Mas o pai deixa o seu filho e sua filha. Quando a criança, a menina vai tirar as fotos, o que acontece? A mulher hipersexualiza a criança de uma forma que deixa ela com características de uma mulher adulta. Um batom vermelho, uma jogada de cabelo, deixou as roupas delas aparentemente um pouco mais abertas, sabe? Então, quando acontece isso, o que acontece com essa foto, né? Essa foto é mandada para as pessoas, para os homens que escolhem crianças para violentar, e eles escolhem e essas crianças são sequestradas. Então, assim, esse filme deixou um grande alerta para os pais, né? Que hoje em dia a tecnologia está muito avançada, então as crianças têm a tecnologia muito na mão. E acaba que, por ser um mundo tecnológico onde a gente não sabe quem vê nossas fotos, podemos deixar as crianças expostas a pedófilos, né? Que possam sexualizar aquela foto de uma criança. Então é um filme muito bom que faz muita referência sobre o assunto que a gente está tratando. Esse crime foi tipificado no Brasil com a Lei 13.344, de 2016, sendo este declarado todo aquele ato que busca enganar, transportar e alojar uma pessoa contra a sua vontade por meio de ameaças. Nesse caso, o tráfico humano pode ocorrer da seguinte maneira: um sujeito socialmente vulnerável que reside no Brasil recebe uma grande proposta, quase irrecusável, de uma pessoa desconhecida que garante que este será beneficiado e não deve recusar tal proposta. Desse modo, mediante a manipulação, o cidadão acaba confiando no desconhecido e aceita tal proposta, na qual envolve sair do país. E como o Luiz disse, né, essas pessoas, por acreditarem que elas estão numa proposta irrecusável, elas vão, aceitam e tá tudo certo. Quando ela chega no destino, né, que seria a oportunidade, a grande oportunidade, lá o passaporte e os documentos dessa pessoa são confiscados. E aí o que gera uma impossibilidade da pessoa poder pedir ajuda, né? Poder falar que é estrangeiro, que não tá tudo bem, que ela sofreu um golpe. E geralmente essas pessoas vão para um país que elas não conhecem a língua, o que impossibilita mais ainda dela poder pedir ajuda. E após prisionado nesse país, essa pessoa pode acabar servindo de escravo sexual ou receptáculo de órgãos que serão futuramente retirados para a venda ou submetidos a trabalho escravo. Um recurso que infelizmente é muito usado para sequestradores é a internet, que pode acabar atraindo muitas vítimas, como por exemplo a manutenção de um falso web namoro aliciador. E assim, nesse ano, né, 2023, 5.125 pessoas denunciaram tal crime, né? E como eu disse antes, é muito difícil a pessoa conseguir denunciar tal crime, porque os instrumentos que eles usam, né, são a impossibilidade da pessoa poder se comunicar. Então, assim, se a pessoa quer denunciar alguma coisa, ela tá trancafiada, ela não pode sair de tal lugar. Se ela consegue sair, os documentos não estão com ela. Então, como que ela vai alegar que ela é um estrangeiro e partindo do pressuposto também que ela não sabe falar tal língua? Então, assim, é muito difícil. Essas denúncias acontecem pela Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque Direitos Humanos. Então, assim, eles receberam 5.125 denúncias, o que mostra para nós que deve ter muito mais casos que não são falados, né, que não são denunciados por conta dessa impossibilidade de denúncia. Exatamente por ser difícil o descobrimento e a denúncia dessa prática, se tornou bastante comum dentre os criminosos. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, 800 mil pessoas são vítimas de tráfico anualmente. Agora a gente vai citar 2 casos que aconteceram sobre o tráfico humano. Dentre os casos de tráfico humano internacional de pessoas, houve a lamentável ocorrência com a brasileira Luana, uma mulher negra que viu uma oportunidade de trabalho oferecida por um conhecido, a chance de mudar a vida dela, que se encontrava numa situação social vulnerável. E nesse caso, a Luana afirma que ela era mantida dentro de um porão. Ela só podia sair com permissão do homem que a mantinha em cativeiro.
Ela não poderia falar com os vizinhos quando assim saísse do local, porque ela poderia sair, mas ela teria que sair acompanhada. E ela estava com uma amiga, então o passaporte e o cartão de crédito da amiga foram pegados, sabe? Foram retirados das duas. Então é o que eu disse antes, né? Eles retiram todas as formas que a pessoa consegue se comunicar para assim poder cometer tal crime. A vítima afirma: ficávamos no porão e só podíamos subir com a permissão dele. Não podíamos sair sozinhas, falar com vizinhos ou chegar perto das janelas. Ele guardava os nossos passaportes e o cartão de crédito da minha amiga. Exatamente. O que mostra muito a imposição, né, de medo, né? O medo, ele faz com que sejamos submetidos a grandes atrocidades, né? E é o que ele impunha ali, né? Agressividade e medo. No caso de Joana, nome fictício, o crime foi cometido por um casal de fazendeiros de Oklahoma, nos Estados Unidos, em 2017. A situação se agravou quando um dos criminosos estuprou sua amiga. Então passaram a evitar descansar e pedir para usar banheiro, fazendo as necessidades no chão do porão. Mediante esses dois casos, a gente consegue ver que é fato, né, que acontece mais com mulheres. E por ser a mulher uma minoria, né, então é o que agrava mais ocorrer isso com ela. E principalmente acontece com pessoas, mulheres, né, negras, porque elas estão em posição social realmente vulnerável. Além do caso de Luana, a Polícia Federal investiu um esquema de tráfico internacional de 27 trabalhadores brasileiros. As investigações apontam que o grupo de artistas, dançarinos e atores de diferentes estados brasileiros foram aliciados a realizarem shows na Turquia. Então, assim, a gente consegue enxergar que realmente não é um crime que engana bobo, né, que diz assim. Porque foram 27 pessoas que foram enganadas pelo mesmo crime, né? E esses artistas alegaram que eles, quando eles chegaram em tal destino, eles foram submetidos a lugares desagradáveis, né, insalubres. A alimentação era totalmente restrita, né, dava alimentação de forma ruim, sabe? A pessoa não conseguia ter uma alimentação saudável ali, né? Só que em 23 de 10 de 2023, a Polícia Federal conseguiu encontrar o homem que estava por trás desse movimento, sabe? Então, o que aconteceu? Foram pedido a apreensão desse homem, ele estava em Florianópolis, mas não teve muito mais informações, né, sobre esse caso, só que descobriu que ele era do Brasil e ele mandava essas pessoas para o exterior com uma proposta irrecusável. E simplesmente assim o cara nunca foi pego, só foi pego em 2022. 2023, né? Quantos casos antes ele possa ter feito, né? E não ter sido descoberto. Em conclusão, os empregos fáceis e lucrativos são frequentemente oferecidos a pessoas em vulnerabilidade social. Por fim, acabam aceitando a proposta. Deve-se investigar a fundo o paradeiro da empresa e dos contratantes, pesquisando e juntando as informações. Quando a gente recebe tal proposta, não é recomendável a gente só não aceitar, né? Porque a proposta pode vir e pode ser verdade. Então, o que é recomendado a fazer é que quando você receber tal proposta, você investigue, sabe? Colete dados sobre aquilo, sobre a empresa, procure um CNPJ, procure pessoas que fizeram antes tal proposta, porque geralmente pode ser até um intercâmbio. Então, assim, procure pessoas que fizeram tal intercâmbio, mande informações sobre aquilo, né? Que local você vai estar, que horas que você vai chegar no tal local. Então, assim, é necessário que colete dados e que você passe esses dados para as pessoas que aqui estão no país onde você vai sair, né? De onde você vai sair. E se acontecer qualquer coisa, as pessoas que estão aqui, né? Familiares, amigos, irmãos, eles possam contatar as entidades e assim contatar e emitir um alerta de um possível tráfico humano, porque acontece. Esse foi um amontoado de pesquisa realizado pelo nosso grupo, cujos integrantes incluem Júlia Valim Vicentini, Luiz Fernando da Costa dos Santos, Maria Eduarda Aparecida de Souza, Sara Lilian Lourenço dos Santos e Sofia Rosa Máximo Sakamoto. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Obrigado.